Agora, aquele lá não é calzone. Aquele ali não é um pão que sobrou. Sobrou a massa do calzone, aí eu entrelacei as massas e fiz um pão. Pronto, tá vendo? Aproveita tudo. Ele é panificador, é pra isso mesmo, é consultor pizzaiolo, o nosso querido Patrick Catapano. Você tá lá com o... Food truck. O food truck, como é que tá o teu? Bem legal, viu? Ah, é só pizza? Só pizza, a gente faz calzones lá também. Onde que as pessoas te acham em São Paulo pra ir lá comer no teu carrinho? Geralmente na Pompeia, Vila Madalena e Pinheiros, mas é só seguir na página do Facebook Divina Encrenca que a gente tem os endereços lá. Divina Encrenca. Não, é encrenca mesmo, com português errado. Tá. Divina Encrenca. Isso. E você vai achar lá pizzas deliciosas feitas na hora no food truck e aí. com o Patrick lá oferecendo também calzones. É difícil fazer? Muito fácil, então muito vamos prático. lá. Vamos lá. A receita bem básica, né? Bem simples. Eu vou ter quantos com essa massa? Aqui nós temos 3, mais ou menos, um pouquinho menor do que aquele ali, ou 2 daquele tamanho. Tá bom. Tá? Aqui eu tenho a farinha de trigo, 2 xícaras de chá. Ok, vou colocar o fermento biológico fresco, 1 colher. Se for do seco, aquele que a gente acha no supermercado, meia colher, tá? Tá. Açúcar, nesse caso eu tô usando demerara, mas pode ser açúcar tradicional mesmo do branco, tá? Tá bom. De açúcar, gente, ele usa 2 colheres de café, é isso? Exatamente, café? isso. Tá. 2 colheres de café de sal. Ok. 2 de açúcar, 2 de sal. E ele não vai ficar nem doce nem salgado, é isso? Exatamente. O açúcar, na verdade, nesse caso, serve para dar coloração. Como no forno de casa a gente não tem muito calor, ele ajuda a caramelizar. Tá bom. Seja ele, porque esse já tem uma corzinha, seja ele assim ou como normal, normal, exatamente. Uma xícara de chá de água gelada. Exato. E por que água gelada? Porque o fermento é um organismo vivo, né? Ele vive melhor entre 23 e 32 graus. Então, se a gente colocar água muito quente, ele acelera o processo. Aliás, eu também vivo bem nessa temperatura. É verdade. Eu não gosto de muito frio, eu não gosto de muito calor. Só como fermento, então. E olha, gente, de fermento, 1 colher de sopa de fermento biológico fresco ou seco, meia colher. Meia colher. Exatamente. Tá certo. Aqui eu uso sempre o bowl só para iniciar, para não escorrer água. Depois eu coloco ele na bancada aqui para eu poder sovar. Trabalhar a massa, né? Exato. Esse é o mesmo processo para todas as massas, seja para massa de pão, de pizza. A gente precisa sempre desenvolver o glúten, né? No caso de bolo e biscoitos, a gente não desenvolve, né? Mas no panificação e pizza, sempre tem que desenvolver. Pizza, desenvolver o glúten, o que você quer dizer? Trabalhar a massa. Exato, tem que sovar a massa até ela ficar bem lisinha para que ela possa formar aquela malha, né? Que dá a leveza no pão e na pizza. Normalmente se sova quanto tempo? 10 minutos em média. Tá. Aqui você não vai ter todo esse tempo, então vamos um pouquinho menos, né? Mas exatamente. Explique aí, não precisa ficar batendo a massa, é esticando ela. Exatamente. Na verdade, o processo é esticar ela. E aí vai sobrando esses resíduos, eu vou juntando. Durante esses 10 minutos, eu vou sovando, eu vou percebendo que ela vai ficando cada vez mais lisa e homogênea. É isso que você quer? Exatamente. Então eu vou sair e volto aqui 2 minutos, quero ver se ela vai estar mais lisa. Tá ótimo. Tá bom, Patrick? Perfeito, tá Pode ótimo. deixar trabalhando aí. O Patrick dá consultoria também. Quem quer montar uma pizzaria, fala com ele. Que ele manja tudo, ele vai lá, ele ensina funcionário, tudo, né? Isso, tudo. Consultoria completa para você abrir a sua pizzaria. Você deveria dar consultoria para food truck também. Também. Não é? Verdade. Tá aí, ó. Quer montar um carrinho desse aí, o food truck, para vender pizza, fala com ele também, tá bom? Bom, vamos lá. Mas olha, Trouxe. já tá bem diferente. E você já trouxe uma trabalhada? Já trouxe uma trabalhada pra gente ver as diferenças. A diferença, ela tem que ficar lisinha assim. Lisinha assim. Quando ela tá lisinha, quer dizer que ela tá bem desenvolvida. Nesse caso, ainda teria que sovar um pouco mais, tá? Tá, deu pra ver aí direitinho, né? A diferença. Ok. Perfeito. Tá bom. Depois que eu termino de sovar, eu cubro com plástico ou com Tupperware, deixo 10 minutinhos parado e aí eu faço bolinhas. Se eu tiver a balança, eu faço bolinhas de 400 gramas para aquele tamanho ou de 100 gramas para o menorzinho, tá? Se eu não tiver a balança, eu faço a bolinha do tamanho da minha mão, assim. Eu tiro a medida da minha mão e faço as bolinhas. E deixa lá... Dou uma bolhadinha. 10 minutos o primeiro descanso. Depois que eu bolear, 1 hora de fermentação, aí eu posso abrir e fazer os calzones, tá? Como nesse caso aqui. Que ela já tá descansada. Exatamente. Aí eu vou colocar... Deixou 10 minutos descansando, faz a bolinha. Fez a bolinha 1 hora. 1 hora de fermentação. Sempre fechado num tupperwarezinho ou com plástico cobrindo, tá? Depois, na hora de trabalhar, eu vou colocar a farinha aqui em cima e embaixo. Pra quem tiver o rolinho de macarrão, pode abrir com o rolo de macarrão, que é mais fácil. Senão... Como ele tem muita experiência... Isso é mais difícil fazer, isso tem que ter experiência pra fazer. Isso é só ir treinando em casa, né? Eu vou modelando ele aqui.
Depois eu abro do tamanho um pouquinho maior que um prato normal, né? Você joga essa, não? Essa daqui também dá pra jogar. Que Vai daqui lá, deixa eu ver. Ai, põe som aí, vai. Joga mais um pouquinho, vai. Essa daqui, vai... essa rasga porque não é. Depois eu jogo não a é outra. De pizza. Pronto, acabei com o Não, mas depois eu jogo a outra, Tá porque bom. a de pizza acrobática ela é mais dura, né? Ela é Bom, tá aberto o calzone. Ok, abriu o calzone. Se você não sabe aqui. fazer isso, não faça em casa, Isso. jogar a pizza. Isso. Vai perder a massa. Não, mas mesmo assim, se rasgar, você vê que a massa bem Não, aqui desenvolvida, tudo bem, é verdade. ela consegue, Trabalha você bem, consegue né? fechar, exatamente. Esse vai com o quê? Esse primeiro vai molho. Molho de tomate temperadinho, né? Eu tempero muito simples, com azeite e sal só. Se eu quiser colocar um manjericãozinho, um orégano, também tudo bem. Um pouquinho de mussarela, né? Esse é a Quatro Esse é o Estações? 4 estações, exatamente. É o mais famoso? É um dos mais clássicos lá na Itália. Um dos calzones mais clássicos para quem gosta Qual de é a sabores. origem do calzone lá? Eu não sei te dizer quem inventou, mas provavelmente alguém queria sentir alguma outra sensação, porque o calzone tem uma outra sensação na hora que você morde, né? Mas Ele é na mais Itália suculento. toda se consome Na hoje? Itália toda se consome. Não tem uma região que seja mais específica? Com certeza nasceu em Nápoles também, Tá. tá? E eu acredito que para sentir um outro sabor, uma outra textura, o pizzaiolo falou, vou fechar, vou ver o que acontece, e deu certo, porque é muito gostoso. É realmente, mesmo sendo com a mesma massa e com os mesmos ingredientes, a textura quando você come é diferente, é engraçado. Nápoles também, uma terra de todos os sabores, né? O que eu mais me lembro de lá, menina, era o cheiro de pão. É. Nossa, que pão gostoso, irresistível, né? Fantástico. Você passa, compra e você come pão sem manteiga, sem nada, todinho, inteirinho, assim, na hora, no meio da rua. Verdade. É irresistível. Verdade. Então, depois que eu coloquei aqui o presunto, salame picante, o champignon fresco, nesse caso eu usei, tá? E a azeitona, eu usou fecho fresco aí, que champignon diferente, fresco. Aí eu prefiro, é menos ácido, né? Tem Então muito aí sabor, foi né? queijo, por isso 4 estações, o Exato. presunto. Presunto, salaminho picante, champignon fresco e azeitonas pretas. Tá. Aí eu fecho meia-lua, muito simples. Eu pego ele daqui e venho pra cá. E pronto, Só como isso. se fosse um pastel gigante. Exatamente. Nossa, deixa os italianos ouvirem, né? Já chamei o calzone de pastel gigante. Parece, né? Agora, o que acontece com a massa? Ela cresce de novo? Não, agora vai direto pro forno. É importantíssimo aqui só eu fechar direitinho. Você vê que eu tô aqui fechando Eu várias tô vendo vezes. a técnica. Fechar aos murros. Exato. Para que ele não escorra, né? Porque se eu não fechar direito, ele vai estourar no forno. Tá. Inclusive, eu dou essas voltinhas, eu simplesmente viro a massa aqui, para que ela possa selar melhor. Nesse caso, eu vou colocar um pouquinho de molho por cima ainda, né? Para decorar, porque senão ele vai queimar aqui em cima também. E um pouquinho de parmesão. Tá? E aí eu pego ele daqui. Não precisa passar ovo nos ovos? Nesse caso não, nesse caso não. Se você não tiver nem o molho, nem o azeite, você pode passar tá o ligado ovo. no forno aqui, não? Tá. Não? Tá, É? não, esse não. Vem cá, Marina, liga esse Por forno favor. aqui que nós vamos colocar esse calzone lá dentro. Liga aí, já pode ir pro forno, Pode né? ir pro forno já. Liga lá. Que temperatura? A 200, o máximo que você conseguir, 250 graus, Dá tudo nele. a 15 a 20 minutos, tá? E ele já deve estar pré-aquecido em casa. Já deve estar pré-aquecido pelo menos Tá. uns 15 minutinhos. Tá bom. Se acontecer isso também, que a gente, por exemplo, ontem eu fiz uns calzones para uns amigos e eu fiz vários, fui colocando na assadeira e depois assei, fui assando um atrás do outro. Se ele pode ficar deixar 10, assim. 15 minutos ali também não tem problema. Não. Ligou, Marina? Só não pode passar Posso muito colocar tempo. sem estar pré-aquecido? Pode. Ele vai demorar um pouco mais para assar, mas não tem problema. Ah, que pena, né? Em média, 15 minutinhos. Ai, olha, se fosse antes ia dar pra gente tirar aqui pra ver. Posso pôr aqui em cima ou eu tô Pode, muito sem perto? problema nenhum. Tá bom. Ok. Calzone no forno. Esse Vamos lá, daqui, outro. ó. Esse é qual? Esse é o calzone de mortadela. Tá? Esse aqui eu vou abrir, vou jogar um pouquinho ele pro alto, mas eu vou preparar ele aqui. Deixa eu só- sair de banda? porque... Vamos lá. Vai lá, som aí. Rasgou também esse aqui. Essa massa, Também, massa é ele fala, mas ó, quando eu venho fazer pizza, que eu posso fazer acrobacia, ela não me pede. Hoje que é calzone. Nossa, meu toque é só farinha. Ela Olha, agora sim mesmo. voa mesmo. Esse de mortadela, eu não coloco o molho, tá? Porque senão vai ficar muito... Vai brigar o sabor do molho com a mortadela, né? Então eu coloco só a mussarela, Tá. tá? E que diferente, esse também se consome na Itália, de mortadela? Esse também, a mortadela é muito consumida lá na Itália. O que mais que eles fazem lá? Eles Olha fazem aquele primeiro. os clássicos com presunto cru. O marguerita é o mais vendido, né? Que Margherita. é mussarela, Eu acho que é o mais manjericão. gostoso. Eu também Esse acho. berinjela também tô de olho nele, né? Porque Esse parece berinjela muito bom. é muito bom. Lá muito consumido a mussarela de búfala, presunto cru, mortadela. Esse Aquele presunto cru também. presunto cru é Delícia. fantástico. Tem vários outros embutidos que a gente não tem aqui no Brasil. Esse não abriu inclusive. tanto.
Esse eu abri um pouquinho menor, é que aquele lá eu fiz Pode no ser. braço. Na verdade, eu prefiro o calzone abrir um pouquinho menor para evitar que ele estoure, que ele rasgue, tá? Nesse caso aqui eu fiz simples, mussarela e mortadela, mas eu posso colocar aqui umas raspas de limão siciliano, umas nozes, pistache, o que eu quiser para dar uma incrementada, exatamente. A mesma coisa. E nesse você não passou molhinho? O molho, não. Eu não coloquei porque, porque eu acho não que precisa, briga. Então. Se gostar muito de molho, pode pôr, mas altera muito o sabor Não, da eu sei, mortadela. mas o molho não é pra deixar a massa mais macia, nada disso. Não, Nada não, disso. não. Nesse caso é mais pra acertar os sabores ali. E aqui eu acho que a mortadela só com queijo fica o sabor mais pronunciado, né? Mas... Fechamento diferente. Mesma coisa aqui. E aí eu posso decorar, por exemplo, se eu quiser mais decoradinho, ó, eu venho fazendo aqui a bordinha dele mais juntinha, tá vendo? Vai ficar parecendo empanada agora, gigante. Verdade. Eu vou trazendo aqui, tá vendo? Vai Só pro seguro forno. com o dedo, ok. Esse aqui, ao invés do molho, exatamente por aquilo que a gente falou, eu passo um pouco de azeite para poder grudar o parmesão. Se eu não quiser passar azeite, quiser passar ovo, também tudo bem. Pode sempre pôr o parmesão ou deve sempre pôr ou posso pôr outra coisa? Pode pôr outra coisa, Tá. pode cobrir, por exemplo, se a gente falou do pistache, colocar um pouquinho de farinha de pistache por cima vai ficar perfeito. Eu gosto do parmesão porque parmesão dá muito sabor e fica bonito, né? Com certeza. Esse seu tá bem bonito aí. Então, mais um calzone pronto. Nós prometemos 4. Eu vou sair e já volto pra gente fazer os outros 2, tá? Ok, perfeito. Olha como a massa é fácil. Vai sair bem mais barato, né? Em Com casa. certeza. Nossa. Com R$20 você faz 3 calzones desses que você pagaria 50 cada um. Tá vendo? E chama os amigos, né? E outra, uma sexta-feira que pode ser diferente. Exatamente. Normalmente, sexta-feira se come pizza. É verdade. Podemos comer calzone, né? Tão gostoso também. Mais um calzone pronto. Eu trouxe aqui também, ó, algumas massinhas menores, pra ver que com essa mesma massa a gente consegue, de repente, fazer um lanchinho da tarde pra criançada, só Tá com bom. queijo e... Aquele menorzinho ali, né? Exatamente, ó. Tá. Esse menorzinho eu nem preciso do rolo de macarrão, é só apertar ele bem aqui, ó. Ele já abre. Ele já tá aberto, não precisa ser mais que isso, tá? Aí eu posso colocar, nesse caso aqui, eu vou colocar aqui uma meia fatia de mussarela com uma fatiazinha de pepperoni, tá? Tá, mas eu queria que você fizesse um de berinjela aí, O de que foi o que berinjela nós prometemos, vou né? fazer, Tá. vou fazer. Tá, então aqui, ó, a gente fecha, no caso desse pequenininho aqui, tá pronto. Pronto. Tá? E Então, vamos dá lá. pra fazer com o recheio que a pessoa Com queira. o que você quiser, Tá exatamente. vendo? Olha que bacana, gente. Um lanche rápido, mais barato ainda. Porque os pequenos, então, devem render pra caramba, né? Nossa, os pequenos, com essa massa aí, você consegue fazer pelo menos uns 30. Olha lá. Com a massa, uma única massa, ele faz 3 daqueles grandes que estão ali na mesa. Essa massa, a receita de uma massa que eu dei aqui, Exato. 3 desses grandes. Imagine pequenos, mais de 30. É verdade, dá bastante. Aqui a mesma coisa para abrir, tá? Eu abro ele sempre do tamanho um pouquinho maior que um prato grande. Depois eu vou colocar aqui a base de mussarela também. Esse eu também não coloco molho, porque no meu ponto de vista vai roubar o sabor ali da berinjela, Tá né? certo. Com azeitona. E a berinjela é aquela conserva de berinjela Tá, que você exato. pode comprar pronta, é fácil fazer em casa também, né? Exato. É aquela berinjela clássica com cebola, tomate e tudo mais, né? Azeitona. Azeitona, exatamente. Esse também deve ficar muito bom. Ah, esse é uma delícia. Esse, sinceramente, é um dos meus... Desses 3 é o meu preferido. Ele tá com Coloquei cara aqui. de gostoso, né? Verdade. A mesma coisa, vou fechar meia lua. Aperto bem aqui do lado. Eu sempre viro para eu conseguir apertar bem de frente aqui. E aí eu fecho sempre, eu gosto sempre de dar essa costuradinha aqui ou dar essa decorada para ajudar a selar ele aqui, tá? E do mesmo jeito, ovo, molho, nesse caso eu não coloco molho, mas pode ser ou ovo ou azeite. Ô, Patrick, existe calzone doce? Existe calzone doce, só tem que Na tomar... Itália, não? Não, na Ou isso é Itália. invenção brasileira? Isso é invenção brasileira. O que a gente faz muito lá na Itália é com Nutella, que é um clássico, né? Com, Ah, uma com delícia, aquele né? creme de avelã, exatamente. É clássico italiano. Mas geralmente os doces são mais aqui. A única coisa que, tipo, se for fazer com chocolate já cremoso, ele escorre, ele estoura. Então colocar o chocolate em pedaços dentro mesmo. É mesmo? Porque quanto tempo ele leva no forno, você falou? Uns 15 minutos no forno. Então vai ferver o chocolate e vai se E aí ele já ele tiver vai em calda, vazar. exatamente, ele vai vazar. Agora, e se for goiabada em pedaço? Se for goiabada com queijo, pode fazer tranquilo, banana com açúcar e canela, ou até com queijo coalho E com doce também. de leite? Com doce de leite, eu diria de usar aquele duro, sabe?
aqueles doces de leite em barra que a gente usa? Porque o cremoso ele vai escorrer também. Também escorre também, né? Também. Então, esse também vai pro forno. Também tá vai pro prontinho, forno, não tem que passar ovo, não tem que passar nada, não tem que crescer mais. A massa cresceu 10 minutos quando ele terminou de sovar. Depois fez as bolinhas mais 1 hora e é só esse o crescimento dela. Vamos fazer mais um para criança. Ok, vamos lá. Para criança que eu tô dizendo, para nossa criança. Então, vamos lá. Aqui, como eu disse, esse é super simples de abrir, né? Bem facinho mesmo, Bem né? fácil de Até abrir. a criança pode ajudar e fazer, né? Com certeza. Isso daí deve ser bom também pro lanche das crianças, né? E você pode pegar um dia que você tá tranquilo, sem muita coisa pra fazer, faz vários, congela e depois vem descongelando. Dá pra congelar antes de assar? Antes de assar. Nesse ponto, você, quando eu fiz ele aqui pequenininho, ó, você já põe numa assadeira e congela. Depois que congelou, tira da assadeira, põe num saquinho e dá até 3 meses dentro da geladeira, ele dura tranquilo. Olha que tranquilo, hein, gente? Dura bastante. É isso aí. Agora me conta da tua vida. Me fala de você. A gente tem trabalhado muito lá com o Food Truck, mas também tenho dado bastante cursos e queria dizer, semana que vem estou em Salvador. Se alguém de Salvador quiser aí fazer o curso, é só entrar em contato, de 12 a 15 de... Me deixa um contato, então, teu que não tem telefone. Tá, é patrickcatapano@hotmail.com, eu respondo sempre os e-mails. patrickcatapano@hotmail.com. Isso, ou pelo Facebook Patrick Catapano. Eu respondo rapidamente. Vai estar em Salvador, aproveita para fazer um curso com ele, aproveita para fazer uma consultoria aí. Patrick, grande beijo, muito obrigada por ter vindo. E nós vamos encerrar o programa, vamos olhar lá, ó, com essa imagem linda do Santuário Nacional, o maior santuário mariano do mundo. Olha que fim de tarde lindo aqui em Aparecida e a iluminação como tá bonita, viu? Espera aí, eu tô encerrando o programa antes, eu vi lá no relógio do santuário, 20 para 6, não é 15 para 6 o meu horário? Não? Eu que falei errado? É 20 para 6? Tá bom, tá bom. Vem aí, Padre Antônio Maria e a reza do terço. Tchau, gente. Continue na Rede Aparecida. Obrigado pelo carinho da tua audiência. Valeu. Amanhã eu estou às 3 aqui, se Deus quiser. Tchau, tchau. Yeah, they're living the good life. Can't see what he is going through.